Meu nome é Camila Milome, eu tenho 25 anos e moro no Cosme Velho. Eu moro junto com a minha mãe, com a minha avó, com meu irmão e com meu cachorro. Sou filha de pais separados, meu pai mora em outra casa com a minha madrasta e minha irmã, que é filha só dele e da minha madrasta. Meu nome é Ana Helena Tavares, estou me formando em jornalismo na faixa e eu trabalho no momento escrevendo livros, reportagem. Eu tenho 3 livros, 2 publicados e um livro que vai sair no início do ano que vem. E é a minha atividade atual. Bem, eu sou psicóloga de formação, meu nome é Maria Cristina da Costa Chagas Helena, tenho mestrado em psicologia social e a minha área de atuação sempre foi na parte organizacional e do trabalho, né? Aqui na faixa eu sou docente e responsável por um núcleo de apoio psicopedagógico. E desde praticamente 90 que eu atuo nessa área, né, no mundo corporativo e também implementando programas não só da área de RH, mas também de qualidade de vida no contexto organizacional. Eu considero que um transtorno de ansiedade é aquele momento em que você quer tanto que o futuro chegue, mas tanto, que você se paralisa. Então você deixa de viver o presente, né? O seu presente, a sua vida fica prejudicada porque você quer o futuro e você acaba não vivendo, né? É assim que comigo se manifesta o transtorno de ansiedade e eu acredito que se manifeste em várias pessoas dessa maneira. Primeiramente, em falar, né, e abordar o tema de transtorno, vamos falar um pouquinho sobre o que é a ansiedade, né? A ansiedade, dentro do ser humano, ele passa a ser um mecanismo de defesa diante de situações que o ser humano possa considerar como ameaça, né? De um risco, de obstáculos. E isso desencadeia, né, alguns fatores fisiológicos do ser humano, que olha aí, atenção. Então vamos lá ver, batimentos cardíacos, pode ser uma sinalização, a pupila dilatada, audição mais apurada, ou seja, os nossos órgãos sensoriais ficam em alerta para que possa prestar atenção e sair daquela situação de risco, de perigo, né? Isso é salutar, isso é considerado, conforme eu falei anteriormente, dentro da normalidade, que passa a ser um mecanismo de defesa nosso do ser humano. Agora, quando isso é ultrapassado, né, e é mais acentuado e que possa interferir na qualidade de vida desse ser humano, passa a ser um transtorno de ansiedade. Ou seja, aqueles sintomas todos que eu mencionei anteriormente são muito mais aflorados, são mais intensos e muitas das vezes a pessoa não dorme, a concentração diminui, né? Pode afetar a parte laborativa, ou seja, na questão do trabalho. As relações sociais muitas das vezes ficam prejudicadas porque existe uma irritabilidade,
né, existe muitas vezes um comprometimento com a sua vida, do seu dia a dia. Então, nesse caso, né, a ansiedade, ela sendo transformada em transtorno, aí sim é um sinal que há uma necessidade de buscar uma ajuda. Essa ajuda, ela pode ser com apoio psicoterápico, até para trabalhar, né, o que leva a essas situações do dia a dia que possam ser transformadas num perigo maior. E muitas das vezes, para minimizar, também interessante acompanhamento psiquiátrico. Agora, não basta, eu quero salientar isso, só medicamento, é importante um acompanhamento psicoterápico. A minha ansiedade, acho que começou, na verdade, desde muito nova, porque eu, com 14 anos, eu tive síndrome do pânico. Tive um episódio de síndrome do pânico, eu não tinha a menor ideia do que era só um medo absurdo de sair na rua, eu tinha medo de ser assaltada. Só que se eu saísse com qualquer outra pessoa, tudo bem, mas eu não podia sair sozinha de forma alguma, e isso durou muitos anos. Até hoje, assim, eu prefiro estar sempre acompanhada, não gosto muito de sair sozinha, mas naquela época era bem intenso. Eu fiz psicólogo desde criança mesmo, porque meus pais me botaram, e era um psicólogo mais infantil, a gente fazia mais brincadeiras e tal, então eu não entendia exatamente o que era aquilo. E assim, eu acabei descobrindo que eu realmente tinha o transtorno de ansiedade, a doença comprovada e tal, acho que, sei lá, uns 4 anos atrás, por aí. Sendo que eu tive a vida inteira, mas eu sentia até uma coisa muito doida. Eu sentia um frio na barriga, uma coisa assim, e eu achava que era uma premonição. Eu achava que eu pressentia que alguma coisa ia acontecer, e na verdade era só a minha ansiedade. Então eu só realmente fui saber que eu tinha ansiedade, que eu tinha o transtorno, quando, uns 4 anos atrás mais ou menos, quando eu estava indo no psicólogo bonitinho e tal. Bom, a minha primeira grande crise de ansiedade, eu tinha 16 anos, foi na virada do ano de 1999 para o ano 2000. Eu tinha 15 anos, na verdade ia fazer 16, e na passagem do ano eu fiquei a noite inteira sem dormir, e eu comecei a ficar muito agitada, com uma confusão mental muito grande. Eu tinha me formado no ensino fundamental e estava indo para o ensino médio, e aquela mudança de ciclo ali na minha vida mexeu muito comigo, mas mexeu de uma maneira que não mexeria com outras pessoas, né? Então eu comecei a perceber que havia alguma coisa errada, né? E aí foi ali que eu procurei um médico, procurei tratamento. 3 anos depois daquilo, em 2003, eu tive uma crise que me levou a ser internada, né, numa clínica de reabilitação, e essa internação levou 3 semanas, eu fiquei 3 semanas internada, até que quando eu voltei, eu comecei a tomar um remédio chamado Carbolítio, que foi o remédio que me estabilizou, e eu tomo até hoje esse remédio, né? E de vez em quando, nesse período todo, desde 2003 para cá, são 15 anos, né? Eu posso ter alguma recaída e tal, mas nunca tive mais nenhum problema tão grave, e o Carbolítio deu certo comigo. Tudo na vida eu acho que é equilíbrio, né? A tecnologia, ela veio para ajudar também. Por exemplo, se eu não estou bem, pego um WhatsApp, rapidamente peço um SOS para o outro, né? E muitas das vezes a outra parte, né, acalenta, é uma conversa, né, é uma escuta, né? Então a tecnologia, ela atrela até com uma possibilidade de intercâmbio, né, para minimizar essa ansiedade, né? Um amigo, né, ou muitas das vezes até um profissional. Hoje a psicologia
com a tecnologia se faz uma terapia online, né? Você marca, né, a sessão, e claro que isso está em grande minoria, mas você pode, em online, você ser submetido a uma relação terapêutica. Nada que possa impedir o face a face. Eu estou falando, eu estou ainda do momento da época do face a face, mas a tecnologia está aí para ajudar. Então você percebe que existem grandes ganhos com a tecnologia. Agora, em contrapartida, existem algumas perdas com a tecnologia, tipo laços afetivos, né? Não está vivenciando aqui agora o presente, seja no almoço da família, seja no barzinho com os amigos, você não está convivendo as suas relações e construindo relações mais profundas. Não estou querendo dizer que pela tecnologia você não faça, mas entra numa relação muito volátil, muito superficial. Você está num barzinho, você está no familiar, tá? Você está digitando, você está prestando atenção, não está prestando atenção na conversa do outro, né? E o imediatismo, né? Que é tudo para ontem. A resposta tem que ser naquele momento, seja, né, na busca de informações, de conhecimentos, ou seja, também nas respostas com relação à parte da interação com o outro. Por que não respondeu agora? O que aconteceu? Né? Estou me sentindo abandonada, rejeitada, e aí entra, né, na ação e reação. Então você não me respondeu, também não vou responder, pode comprometer as relações, e aí entra na questão do imediatismo. Estamos numa geração, muitas das vezes, do hoje, sim, mas temos que pensar também no aguardar. Eu brinco muito, né? Se o mundo tivesse numa gestação, muitas pessoas nascem, né, com 6, 7, 8 meses, prematuro, mas a normalidade são 9 meses, não é verdade? Então tudo tem o seu tempo, e estamos numa geração que esse tempo está cada vez sendo minimizado e mais curto, e isso desencadeia, pode ser um dos fatores desencadear a ansiedade. Com certeza. Uma coisa que eu fiz já tem um tempo, que dá para exemplificar disso, o WhatsApp, o tiquinho azul do WhatsApp. Eu não tinha desativado, eu tinha normal, e aí eu ficava desesperada quando alguém lia a conversa e não respondia, eu ficava tipo muito nervosa, eu falava, caraca, a pessoa tá me ignorando, não vai me responder, ou então eu mesma, tipo, às vezes não queria responder na hora, mas eu já tinha visualizado, aí eu ficava tipo nervosa, vou ter que responder, não sei o que lá. Isso, nossa, foi uma coisa... A melhor coisa que eu fiz foi ter desativado isso, que aí eu não vejo que a pessoa viu e a pessoa não vê que eu vi. Então isso era uma coisa muito forte. E não sei, eu sou muito ligada nas redes sociais, sou muito ligada, faço vídeo pro YouTube, uso muito Instagram, então acho que isso não me dá muita ansiedade não, isso é mais pra mim um passatempo, uma diversão e tal, mas esse negócio de ser ignorada ou ter que ignorar ou ter que responder tudo rápido, fazer tudo muito rápido, me gera um pouco de ansiedade sim. Como eu tenho 33 hoje e eu fiz letras, logo que eu me formei no ensino médio em 2002, e foi na faculdade de letras inclusive que eu tive um problema, eu entrei em crise lá, eu cheguei a pensar em suicídio, foi de lá que eu fui ser internada no final de 2003. Eu me lembro da juventude que eu conheci em 2003, ali na faculdade de letras, 15 anos atrás, para a juventude que eu encontro hoje, quando eu estou aqui me formando em jornalismo na faixa. Há uma diferença geracional bem importante, né? Eu percebo que a questão tecnológica, a revolução tecnológica influenciou, né? O cérebro humano não está preparado, na minha opinião, para essa tecnologia toda. Nós temos aqui nas nossas mãos um celular que faz tudo, né? E que está toda hora nos exigindo atenção, né? E isso mexeu com certeza com as
emoções humanas, né? Então eu acho que isso causou uma geração mais ansiosa do que aquela que eu conheci 15 anos atrás, sem dúvida. Eu queria ressaltar um pouquinho, né? A tecnologia sendo uma extensão sua. Eu pergunto, será que a pessoa pode ficar sem celular por um dia? É mais um terceiro braço? É um amigo? É um espelho? Né? As selfies. É que eu coloco até nas histórias infantis. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais belo do que eu? Então a necessidade de postagem, né? A tecnologia das redes sociais também contribui isso, né? Por que não curtiram, né? Por que não comentaram? E aí entra a depreciação da sua característica de personalidade e fica vulnerável. A ansiedade, pânico, depressão é a vulnerabilidade. É a mesma coisa quando eu falo de imunidade, a pessoa não pega resfriado mais rápido. Então fica a falta de imunidade com relação às emoções. Eu acho que o grande conselho é não ter vergonha de procurar ajuda, né? Porque não é nenhum tipo de problema que seja passível de você ter vergonha, né? Vergonha é distúrbios éticos, distúrbios morais, né? Mas um problema psicológico, né? Que eu acredito, né? Você nasce com ele, né? É fundamental que você procure ajuda para que você tenha uma vida com qualidade, né? Se você procurar ajuda como eu procurei, né? E dei a sorte de me estabilizar, você vai levar uma vida normal, como outra pessoa qualquer. E você vai andar no meio da rua, ninguém vai olhar para você e vai dizer, olha, aquela pessoa ali tem ansiedade. Não, porque você está se tratando e você vai ser uma pessoa normal como outra qualquer. Primeiramente, gostaria de agradecer essa oportunidade de estar fazendo alguma reflexão sobre esse tema tão relevante no cenário atual, nas gerações, sejam que geração for, né, de que se você está passando por algum momento desse, procure uma ajuda, né, procure um apoio, porque nós merecemos e somos, vindo aqui, né, por algum significado, para sermos felizes. E não encontre uma perfeição, ela não existe, né? A realidade está aí para nos depararmos com os nossos desafios. O importante é perceber e agregar um valor e resignificar, né, essa situação que às vezes elas não são tão agradáveis assim. Resiliência existe, que é transformar uma situação de obstáculo em um aprendizado, né? E procure, porque isso faz parte do nosso crescimento enquanto pessoa e fortalecimento das emoções. E deixo aqui um grande abraço, tá? E qualquer necessidade, estou à disposição aqui na faixa, pelo núcleo de apoio psicopedagógico e como profissional também. Obrigada. A ansiedade ela é apresentada em vários sintomas. Não necessariamente todas as pessoas que têm ansiedade têm todos esses sintomas. Algumas têm mais, outras têm menos. Mas vou falar alguns bem relevantes, que é principal para mim: coração acelerado, dificuldade de respirar, tontura e desespero, assim, momento que você está sentindo alguma coisa e não sabe dizer o que é, uma angústia muito grande, uma sensação estranha no peito, uma sensação estranha no estômago, pode ter náusea, enjoo,
pode ter síndrome do pânico também, que é você não conseguir sair ou não conseguir fazer alguma coisa. Tudo isso são sintomas de ansiedade. Então, se você sente isso, ou se você conhece alguém que sinta, pesquise, ajude a pessoa, ou então vá procurar um psicólogo, vá conversar com um profissional para ver se o que você tem é isso mesmo. E com certeza vai ter alguém para te ajudar. E pode ter certeza que você não está sozinho. Infelizmente, essa doença do século, a maioria dos jovens estão com isso. Então, você vai ter sempre alguém para te ajudar para passar com isso, para passar por isso com você. Então, procure ajuda, por favor.